Quando o Eduardo Bolsonaro fala as suas sandices sobre as 5, as suas tolices sobre as 5, não se espera dele nada de muito diferente, vamos ser francos. Eu até já usei uma imagem que vem lá de um lugar que eu costumo visitar sempre, que tem muita jaqueira, né? Uhum. E adivinha o que cai da jaqueira? Jaca. Geralmente. Fábio? Sim. Jaqueira. Ouvi dizer que sim. Ao pé da jaqueira você encontra jaca. Jaca. Pendurada a jaqueira, jaca. Né? Então, de jaqueira cai jaca. E é um de 513 deputados, ainda que filho do presidente da República. Agora, quando o principal auxiliar do presidente da República, que se fez o principal auxiliar, que é o senhor Paulo Guedes, fala o que falou e revela o que revelou, outras coisas vêm à luz para a gente entender esse momento. Amanhã cedo estarei comentando isso também no podcast da Folha. Eu estou parecendo... Multiplataforma. Incrível. Multiplataforma. E é preciso que a gente entenda e se lembre da trajetória do Guedes. Olha aqui, eu defendi boa parte da reforma da Previdência, acho que ela é necessária, e já disse aqui que acho que a esquerda cometeu um erro em não ter tentado fazer a sua própria proposta de reforma. O PDT ensaiou, mas isso não ganhou corpo. A imprensa não noticiou. Não, é que vocês têm de fazer isso acontecer também, tem que fazer isso ser notícia. Acho que no pacote fiscal do Guedes há coisas que ali têm de ser feitas, outras são puro delírio. Mas é evidente que o Paulo Guedes goza de uma espécie de imunidade jornalística. Porque todos queremos que a economia dê certo, porque todos queremos que o Brasil não afunde, porque todos queremos que... Algumas coisas que o Guedes fala a gente deixa passar. É um mal, tá errado. Tá errado. O nosso papel da imprensa, acho eu, informar sempre, com objetividade sempre. E no caso do jornalismo de análise, do jornalismo de opinião, aplaudir o que tem de ser aplaudido e vaiar o que tem de ser vaiado. Paulo Guedes falou o que falou, depois disse, não quis dizer bem isso. Quis dizer bem isso sim. As palavras fazem sentido. Essa é uma das minhas militâncias mais antigas. As palavras fazem sentido. Eu venho do universo da palavra, é de onde eu venho. É o meu estudo original, meu interesse original. As palavras fazem sentido. E depois de ditas, há que se arcar com a reação, sim, das pessoas. E em vez de falar que foi mal interpretado, pedir desculpas. O Paulo Guedes não é um qualquer. Ele fez 2 grandes bobagens. Uma delas com consequências na economia mesmo, já agora, imediatamente. E a outra que pode ter consequência no médio e no longo prazo, dependendo do que aconteça. Vamos lá, o que aconteceu? Em entrevista concedida em Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou o ato institucional número 5. Questionado sobre o ex-presidente Lula, Guedes falou o seguinte: é irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Você acredita na democracia? Quem acredita na democracia espera ver ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis. Pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pediu as 5. Já não aconteceu uma vez? Com a devida vênia, senhor ministro, é uma fala asquerosa.
Em primeiro lugar, quem que está chamando para quebrar o quê? Onde está isso? Onde está isso? Cadê a fala do Lula chamando para quebrar? Do Lula ou de qualquer outro? Essa fala não existe. Sabe o que parece? Vocês estão doidos para que isso aconteça. Vocês estão doidos para que isso aconteça. Vocês estão em busca de um pretexto. O grave dessa fala aí é que isso reflete o debate interno do governo. E o Guedes chegou a falar, ele próprio chegou a falar sobre o excludente de licitude para enfrentar protestos. Essa fala não aconteceu. Agora, neste outro trecho, tem uma coisa, olha, é inominável, que aí merece o nome que tem, mentira. Há uma mentira aí, grotesca. Solta aí, Fábio Cuba. Segundo a fala do Guedes, Sim. Temos aspas dele aqui. Não tem fala? É aspa, não tem a fala. Vamos então ele para disse as o quê? aspas. Assim que ele, Lula, chamou para a confusão, veio logo o outro lado e disse: sai pra rua, vamos botar um excludente de licitude, vamos botar um AI-5, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que coisa boa, né? Que clima bom. Olha aqui. Mentira. A fala sugere que a defesa que o Eduardo fez do AI-5 fez em reação ao Lula. Acontece que o Eduardo concedeu a entrevista dele para a Leda Nagli no dia 29 de setembro. Foi ao ar, se não me engano, dia 31 de setembro. Isso. E o Lula saiu da cadeia no dia 8 de novembro. Como é que Eduardo poderia estar reagindo a Lula se Lula estava preso? E aí tá aqui, veio escolher... Engraçado, né? Eu escrevi no meu blog que esse negócio de excludente de licitude não era para enfrentar crime, não era para fazer nada, era para enfrentar questão social. Aí falar, o Reinaldo tá inventando. Olha o Paulo Guedes confessando. Tá confessando. Ô, meu senhor, o senhor não sabe fazer medidas econômicas sem ter a polícia junto? Todos nós sabemos que o senhor é admirador do regime do Pinochet. Já disse isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tá com saudade? Tá querendo um Pinochet aqui? O senhor Paulo Guedes, uma pergunta. O que o senhor considera mais importante? Democracia ou economia em ordem? Só tem uma resposta boa para o senhor dar. De novo. Pergunta a Paulo Guedes com uma única resposta decente. O que é mais importante? Economia em ordem ou democracia? Qual é a única resposta decente a dar, Paulo Guedes? Eu garanto que o senhor não sabe. Eu garanto que o senhor não sabe. Eu garanto que nessa hora eu deixo o senhor numa sinuca. Porque o senhor está pensando, raciocínio binário, que nasce de uma estupidez em relação à democracia. O senhor está pensando assim, olha aí, tá vendo? Se eu respondo democracia, vão falar que eu não ligo para economia. Se eu respondo economia, vão falar que eu não ligo para democracia. Sabe qual é a sua resposta? Sua resposta seria essa. Essa pergunta é burra, porque essas coisas não se opõem. É isso que o senhor tem que responder. Ninguém deve ser obrigado a fazer essa escolha. Porque uma coisa não pode existir sem a outra no pacto civilizatório. O senhor entendeu? Tá claro? Só uma correção, Reinaldo, para deixar tudo bem claro. Entrevista concedida no dia 28 de outubro e foi ao ar no dia 31 de outubro. Não setembro, como você havia dito. Eu falei setembro? Sim, outubro. Outubro. Claro. Desculpa, eu falei setembro. Não, outubro. Claro. Não, senão seria um mês de diferença. Outubro. E o Lula saiu em novembro. O que há? Além de tudo, torce a verdade factual para justificar a defesa da ditadura?
E aí resolveu ser irônico. Irônico. Porque ele disse assim, quando falaram, mas o senhor está flertando com o AI-5? Né? Ele disse assim, é inconcebível, a democracia brasileira jamais admitiria o AI-5. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebre e derrube à força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria o AI-5. Isso é inconcebível, não aceitaria jamais isso. Está satisfeita? Isso porque ele foi indagado por uma jornalista. Sempre o tom do desafio, da porrada. Olha que o Guedes não gosta da democracia mais do que o Bolsonaro. Isso aqui é informação. Eu conheço um monte de gente que conhece o Guedes de longuíssima data. Democracia para ele não é um problema. Problema no sentido de ser preservado ou não ser preservada. O negócio dele é, temos de arrumar a economia aí, e não sei o que, e se for com ditadura tá ótimo. Por isso um admirador do governo Pinochet. Intolerante com a divergência, sempre foi, inclusive como profissional de mercado. Fez um bom trabalho na reforma da Previdência no sentido de desenhar a reforma, tirados os exageros, fez e eu elogiei aqui. Só que não foi o senhor que aprovou. Não foi o Bolsonaro que aprovou. Quem aprovou foi o Congresso Nacional. Se o senhor estiver esperando, é claro que o meu apoio não tem importância nenhuma. Mas de mim, e quero dizer o seguinte, das pessoas com vergonha na cara, o senhor jamais terá o apoio para suas medidas econômicas se elas dependerem de ações autoritárias. Não é? Ao falar o que o senhor falou do AI-5, o senhor está dizendo que a ditadura no Brasil foi uma necessidade. E não foi, né? Ou será que as Forças Armadas não conseguiam combater meia dúzia de... Sim, tinha terroristas ali. Eu nunca neguei. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui está dizendo o seguinte. Olha aqui, nós podemos ir pelos caminhos, tá? Mas se não der, a gente vai com ditadura mesmo. É isso? E aí, tem um outro momento que é bastante significativo. Aí, a partir de um outro momento, o ministro... Em outro momento, o ministro admitiu que o ritmo das reformas desacelerou no Congresso depois da aprovação das mudanças na Previdência. Para ele, quando as pessoas começam a ir para as ruas sem motivo aparente, é preciso entender o que está acontecendo e avaliar se é possível prosseguir com a agenda liberal. Só um minutinho. Quem está indo para a rua sem motivo aparente? Só se forem os bolsonaristas. Quem mais fez protestos no Brasil nesses 11 meses foram os partidários do presidente. Verdade ou mentira, senhor Paulo Guedes? O senhor que gosta de lidar com os números, com os fatos. STF que o diga, né? O STF que o diga, jogar tomate em ministros do STF. Sem motivo nem aparente nem não aparente. Agora, e aí tem a fala dele, vamos falar das aspas dele, Qualquer país democrático, quando vê o povo saindo pra rua, se pergunta se vale a pena fazer tantas reformas ao mesmo tempo. Tem que lidar com a democracia, entendi. E aí o senhor tem o ponto de disrupção, que é a não democracia. Pronto. Então vale fazer tanta reforma ao mesmo tempo, desde que não tenha democracia. O que o senhor está querendo? E aí, indagado se Bolsonaro havia desacelerado as reformas por medo de Lula, ou Fábio Cuba? Sim. O Guedes respondeu o quê? O seguinte, aspas para ele. Aparentemente digo que não. Ele só pediu o excludente de ilicitude. Não está com medo nenhum. Colocam um excludente de ilicitude. Vambora. Claro, o Reinaldo Azevedo havia exagerado quando afirmou que excludente de ilicitude, que é licença para matar, era, na verdade, uma tentativa de resposta política à oposição. Olha aqui,
Quem não gosta da reforma tem todo o direito de ir à rua, quanto quiser. Desde que respeite a lei. Sabe quem não tinha o direito de fazer o que fez, Paulo Guedes? Sabe quem não tinha o direito de fazer o que fez, Jair Bolsonaro? Os caminhoneiros não tinham o direito de impedir o direito natural que tem os brasileiros de ir e vir. Isso eles não tinham. E você, Paulo Guedes, se calou. O seu chefe apoiou a greve dos caminhoneiros. Custou quase 1 ponto percentual do PIB. Fatos. Me venha com fatos, meu senhor. Não com ameaças. Porque isso que o senhor fez é uma ameaça. E eu quero lembrar, Paulo Guedes. Ô, Vale Bene, entra aí na Lei 1079, que é a lei do crime de responsabilidade. Aqui. Fechou? Vale Bene, vamos para o artigo 2º da lei. Tá aqui. Esse artigo 2º diz que a lei de crime de responsabilidade vale para quem? Os crimes definidos nessa lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos. Não, desculpa, assim, não é assim? não, só em cima. Vale para presidente da República E ministros de Estado E ministros de também. Estado, isso. Agora sim. Os crimes definidos nessa lei, ainda Isso. quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Agora, Vale Bene, me diga o que diz, vá para o parágrafo 4º, o inciso 2. O que é crime de responsabilidade? Calma, inciso 2 do artigo... Quarto. Artigo 4º. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais... Constitui crime de responsabilidade. dos estados. Atentar contra o livre exercício... do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes Vale Bene, constitucionais. você diria que o AI-5 atentaria contra o livre exercício do poder legislativo? Sim. Então eu diria, não vou nem pedir para o Fábio Cuba concluir, que o Paulo Guedes cometeu crime de responsabilidade. Mas não só, viu, Vale Bene? Vamos para o artigo 7º, a linha 7. Também é crime de responsabilidade o que, Vale Bene? Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. E o que diz a linha 8, que também é crime de responsabilidade? Provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas ou delas contra as instituições civis. E a linha 7 do artigo 9º, Vale Bene, diz o quê? A linha 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Tudo isso é crime de responsabilidade, Paulo Guedes. O que foi que você cometeu? Chega, não vou mais. Olha, eu tô que nem a música Explode Coração do Gonzaguinha, que a Bethânia cantou, só que aí num outro sentido, né? Que aí eu quero que essa gente se revele, quero que essa gente diga a verdade. Aquela coisa assim, chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. Entendeu? Ali naquele caso é amor. Aqui, nesse Chega caso... de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, Já que o brilho desse olhar foi traidor. E entregou. Isso aqui é o Paulo Guedes com saudade da ditadura. Você tentou conter O que você não quis o que desabafar. você não quis É desabafar. isso. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. Eu dava aula com essa música quando era professor para ensinar o que é gradação, que é uma figura de linguagem. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não... Ou também sinônimo em certo sentido. Fala a verdade. O nosso negócio de ditadura. A gente está tolerando a democracia, mas se encher o nosso saco, nós vamos pro pau. E eu quero lembrar que qualquer cidadão pode denunciar o Paulo Guedes por crime de responsabilidade à Câmara. E qualquer parlamentar, claro. Ah não, Rodrigo Maia deve arquivar o pedido. Mas vamos deixar registrado para a história. Não dá para tolerar isso, sabe por quê? Porque vai ser ruim pro Brasil.
Não pensem não que condescender com isso vai ser bom. Isso vai ser bom até a página 12. Não vou usar 12, porque senão vão falar que é do 13, né? Isso é bom até a página 14. Na página 15 já fica ruim. E parece que o Paulo Guedes está nos entregando um crescimento de 4% ao ano. Não tá. E sem contar, antes que eu chegue à reação, porque depois tem a reação, as pessoas reagiram. Eu quero ir para o item 8. Quem é aqui? Vai ser agora o Fábio Cuba. Me diz o que aconteceu. O Vale Bene ontem. Tava chorando. Vale Bene ontem estava chorando. Vale Bene já tinha planejado uma viagem para Paris. Já tinha, já até sei quem ele ia levar, já estava tudo certo, ia ser aquela coisa, amor em Paris. Sabe aquele negócio, à beira do Rio Sena? É aquela coisa e tal. Você vê que tá meio frio já. Acho que não, melhor ficar dentro do hotel. Que também pode ser divertido pra caramba. Então, o Vale circunstância. tomando ali um Napoleão e tal. O Vale Bene já estava todo. Aí o dólar começa. Aí Vale Bene já deu uma encurtada na viagem. Serra Negra, Campos do Jordão, né? Friozinho. O dólar subiu mais, ele já falou, vou ficar em Diadema mesmo, ficar ali, tem ali na beira ali da serra. Né? É bom, né? E agora o Vale Bene já decidiu ficar em casa mesmo. Não, eu vim trabalhar. Vim trabalhar. Pra quê? Né? Por quê? O que aconteceu com o dólar? Dólar comercial, Reinaldo, fechou o dia em alta de 0,59%, negociado a R$ 4,24. Dólar comercial, hein? Novo recorde nominal. Nossa, por que subiu? Nossa, como essas pessoas... essas pessoas, olha, por qualquer coisa elas reagem. Por que subiu? Durante a tarde, inclusive, a moeda norte-americana ultrapassou a marca de 4,27, depois de uma pequena queda. A disparada do dólar foi motivada por uma declaração, sabe qual? Do ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma simples declaração do ministro pega o dólar e joga nas alturas. Ele acha que ele é um qualquer. Eu posso dar a declaração que eu quiser aqui, não vou mexer com o preço do câmbio. Não vou nem apreciar nem depreciar o câmbio. Agora ele não. Tem a compostura, você respirou? Você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que ontem mesmo a gente estava falando sobre o Boletim Focus do Banco Central, em que o mercado financeiro faz uma espécie de projeção do mercado aqui no Brasil, e a expectativa do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim desse ano, daqui a um mês e pouquinho, subiu de R$ 4,00 para R$ 4,10. Hoje já bateu R$ 4,27. Mais duas declarações sinceras do Paulo Guedes vai para 5. Nós vamos começar e voltamos com a reação a fala do ministro. Ministro, o fato de o senhor ter tomado decisões acertadas na economia não lhe dá o direito de tratar a democracia assim. Porque aquela pergunta que eu lhe fiz, como eu disse, não é uma pergunta que faça sentido. Não se vai fazer escolha entre uma economia arrumada e a democracia. Isso era lá o sonho do Pinochet. Não tem mais, até porque não arrumou, né, ministro? Veja o caso do Chile.